Então, a gente já pode começar, né? Adauri, queria agradecer em nome da UESO, da Unidade Naval, a sua presença aí, seu tempo disponível aí para brilhantar, tá? Muito obrigado pela presença, um amigo já de longa data, né? Então, você pode ficar à vontade aí, a turma é nossa. Tá? Valeu, obrigado. André, muita satisfação, né? Tá recebendo um convite seu e também do Carlos Vitor para participação desse primeiro seminário, desse primeiro evento, né? Da área naval. Espero que os alunos da UESO gostem da minha palestra, né? Nós vamos falar aqui sobre impressão 3D e esse mercado aí, né, da tecnologia 4.0, né? Então, coloquei aqui, né, esse convite da UESO. Nós vamos estar falando sobre impressão 3D, né? Então, a palestra hoje vai ser direcionada à impressora 3D, ao modelamento 3D, à manufatura aditiva, e nós vamos falar um pouquinho de softwares, né? E vamos falar também das aplicações, né? Do campo vasto de aplicações que a tecnologia da manufatura 3D, ela pode absorver. Então, eu vou deixar aqui, nesse link depois com o professor André Pereira, esse material dessa aula, tá joia? E aí, para disponibilizar aí para todos os alunos que tiverem interesse de interagirem aqui com essa palestra, enfim. Show de bola? Bom, então, pessoal, nós vamos iniciar aqui a nossa palestra com uma capacitação, né? Então, essa ideia da UESO estar compartilhando esse conhecimento, né? É que a gente interaja, que a gente troque figurinhas, né? Entre as instituições, entre os colégios, né? Entre as diferentes expertises, né? Então, a palestra aí da Indústria 4.0, a manufatura aditiva. Quem está ministrando essa palestra sou eu, o Adauri Silveira Rodrigues Júnior. Eu já trabalho na Universidade de Vassouras há 10 anos, né? Tenho mestrado em materiais pela Fundação Oswaldo Aranha e sou engenheiro mecânico de formação, né? Além disso, eu tenho 2 cursos de pós-graduação e um MBA em gestão de pessoas, né, e em gerenciamento industrial. Além disso, também sou Seis Sigma Black Belt pela Seta Consultoria. Então, vamos iniciar aqui a nossa palestra. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, desse cenário novo, né, que a indústria 4.0 ela nos oferta, né? Então, a indústria 4.0, ela não é uma tecnologia, ela é um universo de tecnologias que juntas, essas tecnologias, elas compõem o que a gente chama de indústria 4.0. Então, a manufatura aditiva é uma dessas tecnologias, né? É uma dessas tecnologias que compõem a indústria 4.0 e fazem aí, né, trazem aí uma série de inovações para todos os campos da engenharia e até mesmo para diversas outras áreas, né? Vocês vão ver aqui nas aplicações que elas trazem aplicações para diversas áreas, né, do conhecimento. E essa indústria 4.0, né, é a chamada quarta revolução industrial. Então, nós temos a primeira revolução industrial, quando a gente criou a mecanização de máquinas a vapor e máquinas têxteis. A segunda revolução industrial, ela aconteceu com as linhas de produção, energia elétrica, produção em massa, né? Depois, a terceira revolução industrial foi quando entrou-se na indústria a questão da automação de computadores eletrônicos, né, elétricos, autoprogramáveis, né, que faziam a tarefa
de forma robotizada, né? Sem a interferência ali humana ali, ele ficava trabalhando 24 horas, então essa daí foi a terceira. E a quarta revolução industrial são os chamados sistemas cyberfísicos, né? Internet das coisas, manufatura aditiva e dentre outros, né? Inclusive drones, dispositivos autômatos, né? Tá aí a questão do drone, que vai entregar as coisas, tipo que a Amazon está fazendo já teste, né? De entrega via aérea, cortando os céus das cidades, né? Para fazer as entregas aí via drones, né? Tem aí a Uber, que está trabalhando a questão aí dos táxis de maneira automatizada, já existe em alguns locais do mundo já, ainda em fase de testes, mas já existem já os táxis autômatos, né? Então, a ideia é que essa revolução, essa quarta revolução industrial, ela veio realmente para ficar, né? E existe aí um conjunto dessas tecnologias, né, chamadas tecnologias habilitadoras, né, que vão compor, então, essa revolução. Então, essas tecnologias habilitadoras, elas são desenvolvidas, né, por várias outras tecnologias e juntas elas fazem a base e compõem a chamada indústria 4.0. Ou seja, a indústria 4.0 não é uma tecnologia isolada, ela é um agrupamento de diversas tecnologias fundidas em uma única, né? Que ela vai interagir com tudo e trocar informações com tudo. Mas hoje, a nossa palestra, ela está focada aqui na impressão 3D, a chamada manufatura aditiva. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na manufatura aditiva. E para a gente exemplificar, né, uma das aplicações, eu separei aqui uma reportagem de 16 de maio de 2014, aonde já mostrava um exemplo de uma prótese, né? Então, aqui tem os links, né? Aqui tem os links, um link do Jornal Nacional, e eu vou apresentar para vocês, tá? Vocês me dêem um feedback aí se vocês estão vendo aí minha tela direitinho, tá? E se o som também está legal. Ô, Dauri, só pede para ocultar ali, ocultar embaixo da tela, isso, dificulta. Começamos a testar um implante de próteses desse tipo. A impressora 3D trabalha mais de 20 horas sem parar. A impressão pode parecer lenta, mas quando tiver terminado, estarão prontos um bolso e uma palma da mão para formar uma prótese para amputados. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do ABC e o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa professora de física adaptou um programa da África do Sul. O trabalho começou quando a equipe do hospital encontrou um amputado disposto a ser voluntário. Toda terça-feira a gente vai no Hospital das Clínicas e encontra com ele. Um dedo, a gente volta, empreende aqui, volta lá de novo. Esse é um trabalho meio que de formiguinha. Mas em 8 semanas a prótese ficou quando ela está aqui. Ricardo pegou as duas mãos com acidente de trabalho. Desde então, as sessões de fisioterapia têm essa nova mão que um dia irá ganhar. Em casa, sem a prótese, busca maneiras de se tornar independente. Empurrar para possível para ela assim, e ficar para poder tirar o dinheiro, mexendo assim. Então a gente vai. O cérebro vai mostrando, essas duas práticas são operacionais que existem no Brasil há muitos anos. Entre os deputados que recebem esses tipos de práticas, a índice do abandono é de mais de 90%, por meio de 6 vezes. O principal motivo disso é o peso. Pesa mais de 600 gramas. Essa pesa mais de 800 gramas. E essa não pesa nem 300 gramas. O preço dela é muito baixo e a confecção é rápida e fácil. Então, a gente focando nos primeiros dias vai evolucionar um pouquinho no conceito. E a prótese, Ricardo vai conseguir novas pequenas vitórias fundamentais para qualquer pessoa. Não é principal, né?
Bom, então, gente, essa daqui é o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né? Você vê aí a reabilitação de um amputado, né? Ou seja, um cara que seria aí, por esse acidente, né? Provavelmente excluído aí da força de trabalho, um cara que teria sua vida aí praticamente bloqueada, com muitas limitações, né? Mas esse dispositivo, à medida que ele vai fazendo, vai dominando, né, esse software vai ganhando, fortalecendo, né, a musculatura, vai fortalecendo, afinando esse software. A partir dessa pesquisa aí, provavelmente isso daqui vai evoluir e vai dar uma condição de vida melhor, né, vai permitir que esse rapaz faça outras atividades, né, além daquelas que ele é capaz de fazer hoje, né? Então, quer dizer, não vai ser uma vida normal, mas ela vai se aproximar, né? Então, aqui tem uma prótese, né, feita por essa universidade, e olha só que bacana, né? Então, outro experimento aqui que eu trouxe é outra de 15 de novembro de 2017, uma outra aplicação, só que dessa daqui já com bioimpressão, fazendo a impressão de células de cartilagem e pele. Nesse caso aqui, reconstruindo com células-tronco, né, a impressão da cartilagem da orelha, nariz, né, a cartilagem e já fazendo o molde da orelha. Olha só que interessante essa reportagem. A chamada BioX. Eles colocam aí a célula-tronco e ela vai fazendo a deposição de acordo com... E ela imprime uma espécie de um gel. É uma espécie de uma gelatina, e nessa gelatina eles colocam a célula-tronco. Uma vez implantado isso no organismo, a célula, ela vai se revestir com a pele, né? E vai tomar as características da pele humana. Então, é bem interessante, isso aqui já é uma evolução, e olha só, de 2014, agora para 2017. Em 2019, nós já conseguimos fazer a impressão de órgão. Então, é a primeira impressão de órgão 3D. Ela tem aqui esse tubinho, né? Ela coloca aqui o meio de cultura. Esse meio de cultura é um meio de cultura estéril. E aí ele coloca por essa agulha, na verdade, ela é um microtubo, e nesse microtubo aqui, ele coloca as células-tronco também, formando aqui, né, esse tecido do que seria um pequeno coração. Cientistas da Universidade de Tel Aviv apresentaram hoje um coração produzido por uma impressora 3D. O órgão é de tecido humano e tem 3 centímetros, o tamanho do coração de um coelho. O coordenador da equipe explica que o coração está muito perto, mas ainda não é capaz de doar sangue. Os pesquisadores estimam que essa técnica vai poder ser usada para transplantes daqui a 10 anos. Bom, então, gente, a evolução dessa tecnologia, ela está caminhando aí de forma exponencial.
nós começamos a perceber aí uma prótese aí rudimentar, já em 2014, né? Já com pequenos movimentos. Depois a gente viu aqui em 2017, já começamos a impressão já com a tecnologia de células-tronco e cartilagens, né? Para substituir aí essas cartilagens de orelha, nariz, enfim. E agora em 2019, né? Um pouquinho antes aí dessa pandemia, já começamos aqui a impressão de órgãos, né? Com a possibilidade já da impressão de órgãos humanos, órgãos de animais, já para testes de adequação, né? Já afinando já testes, né? E os cientistas estão aí bastante promissores com essa tecnologia e dizem já que talvez em algo em torno de 10 anos a gente já consiga ter aí os primeiros órgãos transplantados, né? Então isso aqui vai ter uma revolução, né? Por exemplo, não vai ter ninguém mais precisando de ficar à espera de um rim compatível. Ele vai tirar a célula dele mesmo, vai converter essas células em células-tronco e vai imprimir o seu próprio rim. Imagina só, o cara tem um coração que está com uma válvula, uma artéria entupida, ele tira um pouco do sangue dele, vai lá, imprime um coração, tira aquele que está entupido, põe outro no lugar. Então, isso aqui pretende revolucionar completamente. É óbvio que ainda tem ainda um caminho grande pela frente, né, até que isso aí se torne uma verdade, mas essa daqui é a perspectiva que a gente tem dessa tecnologia. Mas e aí, como é que funciona, então, essa questão aí da impressão 3D? Como funciona essa tecnologia? Então, vamos estar dando uma olhada aqui, como é que isso aqui funciona. Então, a impressão 3D, ela é também conhecida como prototipagem rápida. Por quê? Porque ela reduz de forma brutal, né, a questão aí do lead time e o custo de processo de fabricação aí de moldes, porque ela tem uma tecnologia inovadora aí inserida nela. Nos últimos tempos, né, as notícias da impressora têm causado curiosidade e questionamentos, né, e até aí uma satisfação no mercado devido à sua eficiência em permitir, né, colocar toda a criatividade, né, das pessoas que fazem os modelamentos, né, com precisão quase exata, né, fazendo aí a questão aí da modelagem de protótipos, né, com suas propriedades físicas e mecânicas. Por quê? Hoje, cada vez mais, existe uma enorme gama de uma coisa chamada filamento. Então, uma enorme gama de filamentos. Hoje, por exemplo, nós temos filamentos que conduzem eletricidade, tem aí a chamada fibra de carbono. A fibra de carbono, ela é 3 vezes mais resistente do que o aço. Então, e ela é pelo menos aí umas 30 vezes mais leve. Ou seja, desse material, nós vamos conseguir fazer a impressão de diversos tipos de equipamentos que precisam aí de ter aí, resistência mecânica, né? Existem alguns outros materiais, né, que eles têm maior resistência à temperatura, ou seja, ele derrete uma primeira vez, um polímero que ele derrete uma primeira vez para moldar a peça. Depois que ele derrete a primeira vez, ele para derreter uma segunda, você só adicionando mais energia a ele. Ou seja, então, quer dizer, já tem aí uma série de outras aplicações. Filamentos que são condutores de eletricidade, né? Então, o pessoal da elétrica aí, por exemplo, não vai mais precisar fazer um circuito impresso, ele já vai fazer a impressão, né? Em vez de ter aquela plaquinha, ele vinha adicionando as trilhas, né? Isso daí já vai ser impresso como você imprimiu uma folha na impressora, né? Já vai sair dali pronto, né? E uma camadinha depositada muito fina desse material, desse filamento condutor.
Muito bem, então a impressora 3D, né, ela veio aqui com o propósito das empresas, né, investirem em inovação. Então a impressora 3D, ela vai permitir a manufatura em camadas de moldes e peças sólidas a partir de um desenho, né, 3D digital feito pela tecnologia CAD, né, que é o computador, né, como ferramenta de desenho. E como é que surgiu essa tecnologia? Chuck Hull criou a primeira impressora 3D no estado da Califórnia. Uma curiosidade aqui, ele criou essa tecnologia em 1984. Iniciando como ela funcionava, né? A tecnologia de estereografia, que basicamente, né, é o que deu origem aí à impressão 3D. Com o passar dos anos, isso aí veio evoluindo até que a impressora ganhou o seu destaque. Essa estereografia, né, para quem não conhece esse termo, basicamente é o desenho das chamadas curvas de nível, né, que geralmente os topógrafos usam para desenhar montes, montanhas, né, elevações em terreno. Então, eles fazem aquelas curvas de nível, né? E aí o que acontece? Ele faz um primeiro desenho, e aí ele sobe um pouquinho, e aí faz um segundo desenho, sobe mais um pouquinho, tem uma outra elevação. E à medida que ele vai fazendo a elevação e vai colocando essas sucessivas camadas, ela vai formando, então, um desenho tridimensional, né? Que é a base aí do que a impressora 3D faz, né? Então, esse Chuck Hull foi a pessoa, em 1984, que teve essa ideia, né? Teve a ideia de criação dessa tecnologia, que veio aí a estabelecer o que hoje é a nossa tecnologia da impressora 3D ou a manufatura aditiva. Então, isso daqui, como a gente viu, ela está sendo muito aplicada, né, em diversos segmentos, inclusive, como já mostrados, né, as questões aí de próteses, né, na área de medicina. Então, esses aqui, alguns dos exemplos, né, que a gente trabalha. Primeiro, a gente pega um desenho, né, feito por um engenheiro, e a partir desse desenho tridimensional, né, feito por um engenheiro que vai calcular ali a resistência dos materiais, vai calcular todas as dimensões da peça, enfim, feito o desenho, ele vai tirar esse desenho bidimensional, tirar isso do papel, fazer um modelamento tridimensional. Isso daí pode ser num SolidWorks, pode ser num Inventor, pode ser num outro software qualquer que tenha a tecnologia 3D e possa converter ao final desse modelamento um arquivo chamado STL. Não sei se vocês já conhecem esse arquivo, né? Que, na verdade, é um arquivo de pontos, né? De vetores, que ele é compatível com a tecnologia CAD. Uma vez feito esse arquivo STL, a impressora 3D, por meio dos softwares da impressora, ele é capaz de fazer a leitura desses pontos, né, dessa nuvem de vetores, e compilar uma forma tridimensional que o computador entende, e aí ele mesmo, ao entender essa geometria, ele já faz os chamados slicers, né, que são as separações das camadas, e aí ele faz a topografia, né, desse passo a passo. A perfeição em relação ao desenho prototipado no computador com o resultado da impressão chega a ser impressionante a qualidade de formas, né, e de perfis que nós temos aí, a curacidade, né, tecnológica de reproduzir. Ele trabalha com a mesma linha de programação, né, a questão aí do STL, ele trabalha com a mesma linha de programação desses braços robóticos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma fresadora CNC, um torno CNC, a impressora 3D, ela tem basicamente a mesma programação, né?
É óbvio que uma linguagem um tanto mais simples, dependendo do modelo da sua impressora, mas ela trabalha com a mesma ideia, né? Que é trabalhar uma ponteira, né? Fazendo o desenho, o acabamento superficial, né? De uma certa geometria, né? É óbvio que a fresadora CNC, ela vai cortar material, né? E vai esculpir o formato, vamos dizer assim, né? E na impressora 3D, o que ela vai fazer? Ela vai depositar material, né? Por isso o nome, daí o nome manufatura aditiva, porque ela adiciona material, né? E aí ela faz a construção. Então, com essa tecnologia, né, os fabricantes eles podem testar, visualizar, né, as suas ideias, eles podem ter aí protótipos de maneira mais acelerada, eles podem aprimorar as características ao projetar um determinado equipamento, eles podem deixar o equipamento muito mais rápido, muito mais poderoso. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosa para engenheiros, para estudantes de engenharia e por aí vai, né? Principalmente aí no desenvolvimento de produtos. Então, existem muitas aplicações aí para a área aeroespacial, medicina, automobilística, a indústria, né, naval e por aí vai. Então, esse daqui foi o primeiro modelo de uma impressão 3D, né? Lá na década de 80, esse aqui foi o primeiro protótipo de uma impressora propriamente dita, né? Bem rudimentar, mas que funcionava, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o STL, né? Que na verdade é o formato que a impressora faz essa leitura, que na verdade trata-se de uma nuvem de pontos ou uma malha de pontos, né? Então, a partir dessa malha de pontos, né, a gente pode trabalhar refinando a malha ou não, mas essa nuvem de pontos, essa malha, ela é reconhecida pelo software, e aí o software é capaz, então, de decodificar isso aí e fazer a questão aí dos slicers, né, que eu vou falar aqui à frente. Bom, então, uma das preocupações hoje da indústria de maneira geral é que com uma impressora em casa, você deixe de comprar as coisas e passe, por exemplo, a produzir. Se você, por exemplo, tem um celular e você quer fazer uma capa para o seu celular diferente, sei lá, com dragão, com, sei lá, alguma coisa, sei lá, um encaixe para os dedos, enfim, você vai pegar e vai modelar isso daqui e vai fazer uma capa estilizada para você. Ninguém vai ter no planeta uma capa igual a sua, a não ser você. Então, isso daqui vai criar, vai abrir, né, para o mercado, de maneira geral, a possibilidade de todos os engenheiros poderem ser aí produtores ou inventores das suas próprias tecnologias, dos seus próprios produtos, né? E alguns falam até do futuro da economia industrial, né? Porque se você passar a fabricar a sua capinha de celular na sua casa, você vai deixar de comprar, né? Isso daí. Então, muita coisa aí vai mudar. E como é que essa tecnologia funciona? Basicamente, nós temos aqui um rolo que tem um filamento, e esse filamento ele passa por uma bobina, e essa bobinazinha ela passa por um indutor, e aqui ela vai esquentar, né? Ele vai aquecer, né? A chamada extrusora é o nome dessa peça, e aí ao passar por essa extrusora, ele vai aquecer a ponta, ele vai derreter, ele vai se fundir, e aí o próprio material sendo empurrado, ele vai expelir aquele material fundido, né? Derretido. E aí ele vai fazer aí a deposição em camadas. Então, à medida que ela vai passando na peça, ela vai fazendo essa deposição em camadas. Hoje, existem vários tipos de filamento. O mais utilizado, né, o mais comum das pessoas utilizarem, é o chamado ácido polilático, ou chamado PLA. Esse ácido polilático é um plástico, né, 100% né, derivado de fontes biológicas. Então, ele vem
ele é um plástico, que é um polímero que vem de fontes biológicas. E por esse motivo, esse PLA, ele é um biodegradável, né? Então, ele não faz mal ao meio ambiente. Ele tem uma vida útil de 10 anos de operação. Passou isso daí, ele automaticamente ele se degrada, então não tem perigo, né? Igualzinho, mas isso aí vai gerar plástico para tartaruga comer tampinha. Não, isso daí não tem perigo, porque uma vez ele na natureza, ele se decompõe muito rápido. Isso aí, se você deixar ele no local, né, com umidade e tal, a biodegradação dele é muito rápida. Ele não é igual o plástico, né, o PET, por exemplo, que leva 1000 anos aí para se decompor, né? Muito bem, então aqui tem um modelo de uma impressora 3D, né? Essa daqui é uma máquina da MakerBot, mas existem muitas outras, né? Tem aí a Creality, tem muitas outras, Ender, tem muitos outros modelos, inclusive no Brasil, hoje em dia, a partir de 2.000, 2.500, você compra uma impressorinha pequenininha, né? É óbvio que não vai ser nada industrial, você não vai conseguir produzir em escala, né? Porém, já dá para você fazer aí uns brinquedinhos legais, né? Já dá para você fazer aqui algumas impressões aí bem bacanas, né? E como é que funciona esse processo de manufatura aditiva? Então, a impressão, ela trabalha com o chamado slicer, né? Ele pega a peça que você possui e ele divide isso daí em várias camadas, né? Então, ele divide isso daí em várias camadas, e aí ele imprime a primeira camada, depois ele sobe um pouquinho, imprime a segunda, sobe um pouquinho, imprime a terceira, e aí ele vai fazendo isso daí, a impressão camada por camada, até a peça ficar pronta. Então, aqui tem um exemplo aqui da impressora aí, fazendo uma impressão, né? E aqui algumas das principais aí aplicações, né? Eu não sei se alguém aí já quebrou o braço e colocou aquele gesso, né? Mas o gesso, por exemplo, é desconfortável, ele esquenta, ele coça, se você, por exemplo, transpirar, ou se você for tomar banho, entrar água dentro dele, ele umedece, ele dá mau cheiro, ele, às vezes, marca, né? Queima a sua pele. E se você, por exemplo, você cai de moto, rala, você não pode colocar um gesso por cima. Porque quando você coloca o gesso, além de queimar aquela ferida ali, ela vai custar a sarar, pode dar infecção por debaixo e fica mais difícil de tratar. Então, na ortopedia, né, foi desenvolvida essa empunhadura que ela vai poder fazer, né, esse ajuste, vai fazer a imobilização do seu braço, vai fazer esse ajuste de maneira individualizada, ele vai fazer isso aí para o seu braço, ele vai escanear o seu braço por meio de meu pai, esqueci o nome daquele tomógrafo, ele vai fazer um scanner via tomógrafo do seu braço, vai tirar a medida com precisão do seu braço e vai fazer sob medida uma capa dessa daí, e você vai imobilizar o seu braço sem problemas, né? E aí, você vai tomar banho, não quer tomar banho com isso aí, você pode tirar, lavar e depois coloca ali com cuidadinho de novo, né? Se você tiver, por exemplo, com algum machucado, algum corte, você pode passar uma pomada, um medicamento e colocar isso novamente, né? Então, ele vai fazer a função aí de imobilizar, né, sem te limitar. Então, isso daí está sendo muito interessante. A gente já viu aí as próteses manuais robóticas, já vimos aí a impressão de cartilagem por células-troncos, né? E já vimos também a impressão de tecidos e órgãos, né? Esse daqui é a impressão de uma prótese ortopédica. Ela é toda feita nesse aramado, né? Que isso aqui é uma estrutura. E isso daqui
ele é feito por meio de estudo, né, de resistência dos materiais, né, e o material disso daqui é chamado fibra de carbono. Então, é um material extremamente leve, extremamente resistente, e que vai fazer aí, né, uma prótese individual. O que acontece? Ele escaneia a perna boa do sujeito, espelha essa perna boa e faz uma cópia exata, né, da perna boa do sujeito. Ou seja, com a questão volumétrica aí da panturrilha, questão volumétrica aí da canela, que dificilmente alguém numa festa, numa balada, vai perceber que ele tem uma prótese, está usando uma prótese, né? Não vai ficar aquela canela fina, né, parecendo aquela prótese, que é aquela haste fina, e lá embaixo tem o pé. Então, às vezes, as pessoas se sentem assim, quando vai, por exemplo, se sentar, né, que aí a calça, ela perde aquele formato, né? Então, a pessoa se sente desconfortável, né? Se sente aí com vergonha, enfim. Então, essa prótese, ela foi feita com essa intenção de disfarçar e de copiar o volume da perna do sujeito. Ele pode caminhar com isso aí, inclusive correr, tá? Que ela é feita daquele mesmo material das pernas dos atletas paralímpicos, tá? Então, aqui, ó, para a questão aí da medicina veterinária, né? Com órteses para animais. Então, vamos lá. O que acontece? Essa cabra, né? Bode, sei lá, não sei que bicho é esse aí, mas ele quebrou a patinha traseira. Uma vez quebrar na patinha traseira, vaca, cavalo, quebrou a pata, o que acontece? Eles vão lá e sacrificam o animal. Com essa prótese, ela tem a ideia de fazer uma espécie de um exoesqueleto. Então, fazendo esse exoesqueleto, ele distribui o peso do animal e aí não força aquela região quebrada. Por que que o cavalo e o boi não conseguem, uma vez quebrado o pé, ele não consegue mais calcificar? Porque ele coloca aí um peso grande, né, de apoio, e toda vez que ele força ali, ele, né, aquilo quebra de novo. Então, não dá tempo de calcificar. Mas dessa maneira, colocando esse exoesqueleto, ele tira o peso da perna, né, o peso para esse exoesqueleto. E aí dá tempo dessa órtese, né, fazer o papel dela, que é fazer com que o osso tenha uma boa calcificação. O osso tendo uma boa calcificação, o animal ele consegue sobreviver. Aqui tem um caso interessante, né? Aqui um engenheiro, né? Ele atropelou um jabuti, sei lá que bichinho esse aí, a tartaruguinha aí. Então ele atropelou esse bicho e aí ele pegou ela assim meio de lado, né? A roda do carro dele pegou ela meio de lado e quebrou esse casco, né? Então ele projetou um casco novo, ele pegou o casco da tartaruga, projetou um casco novo, e aí ele projetou esse casco novo, chamou um cara da veterinária que tirou, né, essa proteção aí, né, daquela pelezinha de baixo, tirou do casco e colocou essa prótese em cima do jabuti, e tal, o jabuti ficou vivo aí, né? Ele ia perder, né? Enfim, e aí o jabuti ficou vivo aí. Outra coisa também, né? Esse cavalo aqui também teve aqui uma espécie de uma ferradura especial, né? Na verdade, isso daqui é uma espécie de uma ferradura, como é que eu vou dizer assim, anatômica, né? À medida que o cavalo ele faz o movimento, essa botinha, ela se autoajusta, né? Você pode ver que elas têm uns cabinhos aqui de aço aqui na frente, que à medida que o cavalo mexe a pata, ela é autoajustável, né? E aqui, o último aqui, um patinho também, que ele teve aí a infelicidade, né? De um ataque de cachorro, né? E aí teve a patinha aí dilacerada, só que ele deu a sorte dele ter um dono que era um engenheiro.
E aí o engenheiro foi lá e projetou a patinha aí de um patinho, né? E aí colocou essa ideia, isso aqui está bem aqui, está bem essa história, né? Está bem aqui descrita nesse HTTP. Se alguém tiver aí a curiosidade de ver, é uma historinha aí bem interessante. Esse aqui também é um outro engenheiro também. Ele teve aí o cãozinho dele atropelado por uma moto. E aí ele pegou e ele começou a desenhar a perninha do cachorrinho dele, né? Ele gostava muito de passear com o cachorro, e aí ele começou a desenhar, pegou a medida da pata, tamanho, proporção, peso, começou a estudar isso aí, começou a elaborar os desenhos técnicos, fez uma espécie de uma botinha, e aí daqui fez aí a impressão 3D da patinha do cachorro dele, né? Gostava de passear com o cachorro à beça, e colocou lá, e essa prótese aí serviu, o cachorro brinca, corre, né? Aqui um outro exemplo aqui de uma outra prótese aqui, esse cachorrinho ele já nasceu com um defeitozinho na patinha, e aí o médico veterinário não teve jeito, ele nasceu com uma má formação, não teve jeito, amputou, mas aí amputou aí numa região, né, que o engenheiro também fez esse projetinho dessa prótese, devolvendo aí o cachorrinho aí essa habilidade. Então, aqui, ó, a impressão de modelos didáticos, né, para poder fazer aí aulas, né, de medicina. Hoje em dia, nós já estamos começando a fabricar pedaços de osso. Por exemplo, você trabalha numa firma, aí teve um osso da mão esmagado numa máquina, sei lá, deu uma martelada no dedo, esmagou o osso, alguma coisa caiu no seu dedo, esmagou. Ele tira só aquele osso danificado, faz um escaneamento da sua mão boa, né, daquele pedaço de osso, faz o escaneamento daquilo ali, depois ele imprime, né, espelhado, e faz o implante aí na outra mão, né? Maxilar, para quem aí cai de moto, né, enfim, bate com o rosto. Esse daqui é um exemplo bastante crítico, né? O cara teve um traumatismo craniano violento, e para o médico salvar esse paciente, o que ele fez? Ele tirou uma placa, porque com a pancada, o cérebro ele tendeu a inchar, né? Ele teve aquela pressão intracraniana. Então, ele tirou uma placa dessa inteira, removeu numa cirurgia uma placa dessa inteira, e aí, após a remoção dessa placa, ele criou espaço na caixa craniana para o cérebro inchar. Aí trabalharam isso aí, o cérebro foi desinchando, né? Após a evolução aí da recuperação desse paciente, mas aí ficou esse fundo na cabeça aí, e aí o que eles fizeram? Fizeram uma prótese, né? Escanearam todo ele, primeiro o crânio dele normal, fizeram aí o delineamento de todas as interfaces, né? Onde seria o parafuso, ajeitar o maxilar, e essa tampão aí da cabeça, e fizeram aí um implante no sujeito lá, né? Aqui, com a questão aí da impressão 3D aí de esculturas e brindes, né? Materiais aí decorativos, abajus, tal, né? Gatinhos, né? Objetos, vasos de planta e por aí vai. E aqui existe mais aqui umas aplicações, né? Essa aqui é uma botinha ortopédica. Bom, bem emocionante aí essa aplicação, né?
Agora vamos dar uma Dauri, olhadinha. temos mais 5 minutos, tá? Beleza. Estamos no finalzinho aqui já. Essa daqui também é uma outra prótese com fibra de carbono. Então, aí mais um exemplo aqui. Algumas próteses aí que a gente tem trabalhado, né? O Carlos Vitor, né? Próteses de mãos também estamos trabalhando nessa área. Aqui mais alguns projetos, né? De aplicação aqui em ensino fundamental, escolas. Essas de maneira geral. E eu deixei para o final. Dá tempo ainda de passar esse último videozinho? Dá sim, dá. Tá. Então, ó, esse daqui é um para a área naval. Aí a impressão de cascos de barcos. É óbvio que essa daqui também são impressoras bem mais robustas, né? E bem maiores, né? Para as dimensões da indústria naval. Ela imprime material maior e depois ele passa por uma usinagem. Cascos, quilha. E agora sim eles são usinados e aí chegam na forma da dimensão, né? A remoção de material é muito pequena, os barcos eles se tornam leves, né, as estruturas robustas e com a forma ilimitada. E aí já são testes, né? Bom, pessoal, deixar aí agora aberto aí, eu gostaria de agradecer essa oportunidade aí da UESO e vou deixar aí aberto a dúvidas e a perguntas.